Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda manhã na santa cidade de Jerusalém. Eu regresso uma vez mais ao Yad Vashem, ao Museu do Holocausto, para compartilhar com vocês uma poderosa mensagem na manhã de hoje. E eu devo dizer com certo orgulho que eu tive a oportunidade de visitar esse museu tantas vezes nos últimos anos que possivelmente eu o conheça quase tão bem quanto a maioria dos funcionários que por aqui trabalham. E a razão que me traz hoje novamente ao Yad Vashem, algo será esclarecida, me permitam sentar. No próximo dia 27 de Nissan, ou pelo menos deveria ser assim, as sirenes em Israel, em toda Israel, não apenas aqui, na nossa capital, serão ouvidas uma vez mais durante 2 minutos. Mas não se preocupem, pois não será como aconteceu nesta última madrugada, mas um míssil balístico dos Houthis pretendendo atingir a população civil de Israel. Na verdade, estaremos celebrando Yom HaShoah, uma data que não foi fixada pelas Nações Unidas, como no dia 27 de janeiro, mas uma data celebração como um dia da memória do Holocausto, fixada pelos legisladores israelenses no ano de 1959. Os debates acerca dessa data tiveram início a partir de 1951, mas apenas em 1959 o Knesset efetivamente legislou. E nós temos um calendário de celebrações que começa com Yom HaShoah, se segue Yom HaAtzmaut e Yom HaZikaron, que constituem datas, feriados nacionais em Israel, que nós lembramos a memória dos caídos nas lutas de Israel, da memória dos mortos no Holocausto, enfim, constitui os feriados nacionais mais importantes de Israel. E eu devo dizer a vocês que esse ano é um ano particularmente especial, porque nós celebramos essa data naquele que é o 80º aniversário da completa rendição da Alemanha nazista. Mas eu devo dizer que é pouco provável que os legisladores israelenses lá dos anos 50 pudessem imaginar que nós chegaríamos em pleno século XXI com esta chaga, que chaga o antissemitismo, afligindo o nosso povo dessa forma. Infelizmente, o nazismo e o antissemitismo, que é a forma mais antiga de racismo, ainda vive entre nós, e nós podemos testemunhar isso facilmente a partir do dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas provocou o maior genocídio cometido contra judeus depois da Segunda Guerra Mundial, e o que se seguiu a esse evento, que foi uma imensa onda de antissemitismo que varreu todo o planeta, de tal modo que o antissemitismo não é algo que nós nos recordamos apenas como um fato histórico, mas motivo de grande dor ao meu povo. E por isso eu afirmo que já não basta mais, como fizemos ao longo dos últimos anos, vocês podem ver nas mensagens que todo ano eu publico, simplesmente recordar o assassinato de 6 milhões de judeus e o heroísmo e a bravura dos sobreviventes. Já não basta mais hastearmos bandeiras a meio mastro em locais públicos e tocarmos sirenes e fazermos celebrações oficiais. É óbvio que não. Os fatos falam por si mesmo. A forma como nós devemos lidar nesse momento histórico com tudo isso. Mas me permitam, uma pequena recordação histórica. Essa data de Yom HaShoah, que foi fixada pelo Knesset no dia 27 de Nissan, mas que esse ano vai ser antecipada para 23 de abril, porque essa data vai cair numa sexta-feira, e quando isso ocorre, quando a celebração coincide com o Shabat, porque ela começaria a anoitecer da sexta-feira, nós antecipamos, o Estado de Israel antecipa. Essa data originalmente foi instituída pelo Rabinato de Israel, não pelo Estado de Israel. E essa data, que foi originalmente fixada lá no ano de 1949, 10 anos antes da aprovação da lei que fixa
A data de celebração de Yom HaShoah caiu naquela ocasião, no dia 28 de dezembro, que era nada menos que a Asara B'Tevet. E vocês que acompanham o nosso canal sabem muito bem que a Asara B'Tevet não foi definido pelo rabinato ortodoxo de Israel por acaso. A Asara B'Tevet é um dia de luto nacional, é um dia de jejum para todos nós. Por quê, Átila? Vou reavivar a memória de vocês, porque nessa data teve início o cerco a Jerusalém, o cerco que levou à destruição do primeiro templo, o cerco babilônico, sob a liderança de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. A Asara B'Tevet, portanto, era uma data que nós, religiosos, entendíamos muito mais adequada para nós lembrarmos da morte de 6 milhões de judeus. E os acontecimentos que tiveram lugar em 7 de outubro de 2023 confirmam a nossa corretude ao fixar conjunto das razões que fazem com que nós sejamos forçados ao luto em Asara B'Tevet e depois em Tisha B'Av, porque é preciso que se diga que um povo como o nosso, uma história de mais de 3.500 anos, que já foi vítima de assassinato, perseguição, genocídio, todos os dias poderiam ser facilmente dias de luto, porque registram perdas do nosso povo, mas também devem ser dias de celebração, celebração da nossa sobrevivência, porque apesar de ao longo dessa marcha histórica não terem sido poucos os que tentaram apagar a luz do povo judeu, nós sobrevivemos. Então há razão para celebrar. Nós celebramos o fato de que seguimos aqui, que reconstituímos as nossas famílias. Portanto, a ortodoxia estava correta, sobretudo, e esse é o elemento fundamental. 27 de Nissan, naturalmente, cai no mês de Nissan, e para a Torá, o mês de Nissan é um mês de alegria. Nós não celebramos luto no mês de alegria, que é o mês de Pessa, que é o mês da redenção messiânica. Portanto, Asara B'Tevet e Tisha B'Av eram datas muito mais adequadas. Infelizmente, os sionistas não entenderam isso. Infelizmente, eles preferiram deslocar essa celebração como se o assassinato provocado pelos nazistas contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial não tivesse nenhuma conexão espiritual com os fatos relacionados. Toda a descrição narrativa da Torá. E eu gravo essa mensagem para vocês em pleno Pessa. Hoje é sexta-feira, poucas horas nos separam do início do Shabat, e eu fiz questão, estou tendo essa oportunidade de gravar essa mensagem em pleno Pessa, porque Pessa é, sem dúvida nenhuma, uma vez que nós estudamos e lembramos do êxodo do povo judeu do Egito, o estudo de caso mais antigo de antissemitismo existente na história humana. Você vai perguntar por que, Átila? O antissemitismo teve início no Egito? Eu não vou fazer essa afirmação, embora eu acredite que sim, mas vou dizer que, de fato, é o estudo de caso mais significativo, e por isso eu quero estender esse período de celebração de Pessa para que nós possamos aproveitar ao máximo a sabedoria e o conhecimento que desce dos céus nas nossas vidas para nós compreendermos os acontecimentos dos dias de hoje, porque é para isso que a Torá serve. Não como um livro histórico, mas como uma sabedoria que deve penetrar na vida de cada um de nós, nos orientando a como agir. E eu devo dizer que, olhando para a perseguição antissemítica promovida pelo faraó no Egito, nós podemos entender perfeitamente o que está tendo lugar no mundo agora. E a primeira constatação que nós somos obrigados a fazer é que a campanha de propaganda que o faraó desencadeou no Egito há 3.500 anos atrás, embora aparentemente esteja muito distante historicamente dos fatos que têm lugar no dia de hoje, ao contrário, assustadoramente está próximo de nós. Por isso eu posso afirmar que o roteiro do antissemitismo promovido pelo faraó não é muito diferente daquele que está sendo promovido agora mesmo em todas as partes do mundo sob a liderança dessa organização neonazista, terrorista, que é o Hamas.
Para nós podermos entender a verdadeira natureza do antissemitismo, nós devemos percorrer novamente essas lições. Que lições, Átila? As lições de Peça. O antissemitismo nunca, guardou efetivamente conexão com as razões declaradas pelos nossos inimigos. Eles sempre mentem, Eles sempre criam pretextos para promover ódio contra nós, mas nós somos de fato uma ameaça aos que nos odeiam por razões espirituais. Nós fomos, continuamos a ser e seremos até a redenção messiânica uma ameaça espiritual a todos aqueles que escolheram viver na escuridão. O faraó nunca disse que nos odiava porque nós adorávamos e cultuávamos um Deus único. Ele nunca disse isso. Embora a sociedade egípcia fosse politeísta, como vocês bem sabem, o faraó nunca disse publicamente que nós deveríamos ter os nossos bebês jogados no rio Nilo e as nossas crianças acimentadas nas paredes das construções egípcias quando nós não alcançávamos cumprir as cotas de tijolos, porque nós não quisemos nos assimilar à cultura dominante, à cultura egípcia. Nunca foram esses os argumentos do faraó. O faraó não disse para o seu povo, para a sua elite, algo diferente. O que ele disse? Está lá registrado na Torá. Nós acabamos de passar, estamos vivendo essa leitura e vamos viver nesse Shabat. A Torá diz em Shemot 1, do 9º ao 10º passuquim, os israelitas estão se tornando numerosos demais. De fato, nós já éramos 15 milhões de almas. E se nós formos atacados numa guerra contra nossos inimigos, eles vão se unir aos nossos inimigos e lutar contra nós. Foi isso que o faraó disse. E é isso que está registrado na Torá. E eu pergunto a vocês, é sério isso? Que um grupo de pastores que viviam há gerações de forma absolutamente pacífica no Egito, a cidade de Goshen, conforme nos foi destinado por Yosef Atzadik, quando Jacob Avinu liderou 70 almas descendo de Canaã para o Egito, que agora nós nos constituímos como uma ameaça militar ao maior império da antiguidade. Até aquele momento, é sério que esse é o argumento? É pueril, é ridículo, é patético, porque na verdade ele esconde as verdadeiras razões. O antissemitismo raramente se apresenta de uma forma honesta e verdadeira. As questões postas contra nós são sempre apresentadas de uma forma mentirosa, como eu disse antes, por meio de um pretexto qualquer. E esse pretexto, ele veio se modificando ao longo dos séculos para que o antissemitismo jamais desaparecesse. Sempre há, basicamente, por trás dessas mentiras, queixas que são superficiais. Eles vão nos trair. Nós temos o caso do René Dreyfus, na França. Eles vão representar uma ameaça militar, como afirmou o faraó. Existe uma conspiração política para derrubar o regime e assumir o controle do poder, ou então são razões econômicas. Eles governam economicamente o mundo numa conspiração, como estão descritos lá nos protocolos dos sábios de Sião, que o nosso povo comanda os bancos e que dessa forma nós governamos o mundo. Há sempre apresentado publicamente queixas superficiais, mentiras contra nós, para esconder a verdadeira razão do antissemitismo, que são razões eminentemente espirituais. Não por outra razão, nós temos sido, ao longo da história, sempre eleitos para sermos justamente os bodes expiatórios desse mundo caído. Mas isso tudo nunca passou de uma mera cortina de fumaça. A verdadeira razão do antissemitismo é sermos uma ameaça espiritual e ideológica. O antissemitismo nunca se resumirá a razões superficiais,
Nunca será um racismo comum como outros tantos existentes no interior da humanidade entendam. Hitler, que sua memória seja apagada, não nos odiava porque ele acreditasse que nós éramos maus, mas porque representávamos um desafio à ideologia e à cultura dominante, ou pelo menos que ele queria estabelecer como dominante no interior da sociedade alemã. E se nós recuarmos no tempo histórico, nós vamos perceber que foi assim também na Europa medieval. Acusados que fomos de envenenamento dos poços, de usura, de fazermos matzá de sangue com os bebês cristãos, mas a verdadeira ameaça foi e sempre continuará sendo a nossa obstinação em seguirmos encarniçadamente os valores da Torá. E hoje, do que somos acusados? Colonialismo israelense. Nós somos acusados de colonizar a terra de Israel. Nós somos acusados de genocídio. Nós somos acusados de sermos os piores violadores, perpetradores dos direitos humanos. As acusações mudam. Os padrões duplos seguem prevalecendo, nos julgando de uma forma completamente diferente da forma como todos os outros povos e nações existem. Do Egito Antigo, passando pela Alemanha nazista, até os dias de hoje, eu devo dizer a vocês que me ouvem, o que realmente fere esses regimes, independentemente de seu tempo histórico, é a nossa singularidade como povo, é o impacto dos valores que nós temos professado ao longo dessa história milenar no mundo. O ódio ao nosso povo não guarda nenhuma conexão com aquilo que nós fazemos, com a forma como nós vivemos, tanto aqui em Israel como na diáspora, mas com aquilo que nós representamos, ou seja, aquilo que nós somos. O X da questão é a alma judaica, uma alma que se recusa a se extinguir, ameaçando todos aqueles que desejam continuar habitando a escuridão espiritual. Essa luz os incomoda, mas eu devo avisar a todos aqueles que seguem nos odiando, que muitos foram os que tentaram nos apagar da história. Agora mesmo, o líder do Irã fala abertamente, sem nenhum tipo de constrangimento, que o objetivo do Irã é apagar a existência de Israel. Eu devo dizer ao Ayatollah da ocasião, que não aprendeu com a história humana, que muitas vezes tentaram apagar essa chama, mas ela seguiu crescendo. E ela seguirá crescendo ainda mais forte quanto maior for o número de inimigos que nós tivermos, até que ela será tão grande que ela vai cegar os nossos inimigos, meus amigos. E uma Shoah. Não deixemos jamais que a memória e a história do povo judeu seja apagada.